Oi, gente. Eu não sei em que momento vocês vão estar assistindo esse vídeo, se é no período da manhã, da tarde, da noite. Eu me chamo Solane, sou monitora de teorias da análise do comportamento. Eu já me apresentei para algumas pessoas, não sei se todo mundo me conhece. Eu sou do 9º semestre e vou estar acompanhando vocês ao longo dessa disciplina. Eu resolvi trazer nesse vídeo, de forma rápida e objetiva, um assunto específico que está sendo trabalhado na AV2. Tem vários assuntos que a gente poderia discutir, mas eu estou tentando ser mais objetiva, pensando aí nessa segunda etapa das provas da AV2. Então, hoje a gente vai falar sobre o comportamento respondente, que também pode aparecer com outros termos, como, por exemplo, reflexo incondicional, mas significa a mesma coisa. Na análise do comportamento, a gente não estuda só o termo reflexo incondicional, aliás, comportamento respondente. A gente também estuda comportamento operante, que é mais descrito por Skinner, mas aqui a gente vai falar sobre comportamento respondente. E por isso a gente vai iniciar falando sobre os reflexos inatos. Vamos pensar que eles seriam aquelas respostas que a gente já nasce com ela, que é presente em todos os seres humanos e que nos ajuda a se relacionar com o meio, a se adaptar, a interagir de uma forma melhor. Então, todos nós nascemos com determinados tipos de reflexos inatos. Vamos, por exemplo, citar a sucção, do bebê. Então, o bebê já nasce com essa capacidade de sucção. E tem vários outros exemplos também. A luz, quando ela incide nos nossos olhos, nós podemos ter a dilatação, a contração desse músculo ocular. Então, nós poderíamos citar uma série de exemplos que fazem parte desses reflexos. E aí, quando a gente fala de comportamento respondente, esses reflexos eles se apresentam. Mas não é somente isso. Quando a gente estiver falando sobre outras situações, quem sabe a gente pode falar de um certo comportamento respondente que vai aparecer e que não necessariamente está relacionado a reflexo. Mas, por enquanto, a gente vai falar basicamente sobre isso. Quem se interessa por estudar esses assuntos são dois autores, tanto o Watson como o Pavlov. O Watson ele é bem mais conhecido, porque é o primeiro autor da análise do comportamento, mas diversos outros autores surgiram depois e trouxeram reformulações à sua teoria. E o Pavlov, que é mais conhecido pelos seus experimentos, que a gente vai trazer um deles aqui para a gente compreender melhor o assunto. Quando a gente fala de comportamento respondente, temos que falar do seu paradigma. Assim como o comportamento operante também sim, tem o seu paradigma, o comportamento respondente também, que seria S e R. Então a gente vai falar muito sobre estímulo e resposta, sobre esse paradigma nesse vídeo. Então o que é o paradigma S-R? S representa estímulo e resposta, aliás, e R representa resposta. O que esse paradigma quer dizer? Que o estímulo, ele inicia uma determinada resposta. Então, quando nós estamos interagindo no meio, estamos diante da presença de determinados estímulos, eles iniciam determinadas respostas. Não são respostas aleatórias, são respostas que estão em relação com esse estímulo. Ok, elicia significa produz. Então, na presença de um estímulo, determinada resposta vai ser produzida. Necessariamente. Então, o estímulo necessariamente inicia a resposta. Se for um estímulo incondicional que é capaz de iniciar aquela resposta, então sim, ele sempre vai iniciar ou produzir aquela resposta. Vamos trazer um exemplo. A temperatura é um estímulo do ambiente. Se eu aumento essa temperatura, esse estímulo, ou seja, esse aumento da temperatura, pode iniciar, aliás, pode não, vai iniciar uma resposta de sudorese. Então, a resposta seria a sudorese, o suor. E aí, nós temos essa relação, estímulo S, iniciando resposta R. Tendo em vista esse paradigma, nós poderíamos citar uma série de exemplos onde o estímulo inicia uma resposta. Por exemplo, o barulho. O barulho seria um estímulo que inicia a resposta susto. E aí, como é que a gente faz para medir o comportamento respondente? Porque comportamento, não só o comportamento respondente, mas comportamento de forma geral é algo complexo. A gente nunca vê exatamente por uma variável ou por outra. Então, o comportamento respondente não é só estímulo ou só resposta, mas é a relação do estímulo iniciando a resposta. Então, como a gente mede o comportamento respondente? Aí a gente já entra no experimento do Pavlov para falar sobre isso. O Pavlov ele fez o seguinte experimento. Ele observou que um determinado tipo de alimento iniciava uma resposta, ou seja, produzia uma resposta de salivação no cachorro. E aí, é um outro exemplo que expressa aquele paradigma SR do comportamento respondente que a gente falou. Nesse experimento, ele observou que dá para medir o comportamento
comportamento respondente, se você for avaliar, por exemplo, a quantidade de resposta que foi produzida, nesse exemplo. Então, a quantidade de saliva, se foi muita, se foi pouca, nos ajuda a entender, de traduzir em termos de medida o que seria esse comportamento respondente. Para isso, a gente vai associar duas novas palavrinhas. Quando a gente falar de estímulo, a gente vai falar de intensidade e resposta vai falar de magnitude. Então, em senso comum, intensidade tem a ver com a força que esse estímulo ele uma determinada resposta. E a magnitude tem a ver com também uma certa força em que essa resposta é apresentada. Então, depende muito da intensidade do estímulo. Quanto maior a intensidade do estímulo, maior a magnitude da resposta. Então, vamos pensar nessa lógica de intensidade, magnitude, para pensar como a gente pode medir o comportamento respondente. No caso, se você pegar o alimento aliciando a resposta de salivação no animal e você for medir a quantidade de saliva, a partir da quantidade de saliva você consegue ter uma noção da quantidade, da magnitude da resposta. Porque a resposta não é a salivação do cão. Então, quanto mais saliva eu tenho, maior a magnitude da resposta eu consigo perceber. E quanto menor saliva, menor a magnitude da resposta. Então, a gente consegue inferir a magnitude da resposta de acordo com a salivação. Poderia ser outro exemplo, a sudorese. Se tem muita sudorese, então significa que a magnitude da resposta foi alta. E o contrário significa que foi baixa. Então, é mais ou menos assim que a gente consegue medir esse comportamento respondente. Passando para o novo tópico, que ainda está em consonância com o que a gente está falando, porque, digamos que a questão central é o comportamento respondente e o seu paradigma SR, então a gente vai continuar, de certa forma, falando sobre ele. Vamos pensar quais são as leis do reflexo. Existem 3 leis. Elas são bem simples. Todas elas se relacionam com estímulo e resposta. O que são essas leis do reflexo? A primeira diz o seguinte, é a lei da intensidade e magnitude. Ela diz que quanto maior a intensidade do estímulo, maior a magnitude da resposta. Então, são grandezas diretamente proporcional. Quando um aumenta, a outra aumenta, se um diminui, a outra também irá diminuir. Então, vamos pensar aqui, quanto maior a intensidade do estímulo, por exemplo, quanto maior a temperatura de uma sala, maior a magnitude da resposta, ou seja, mais sudorese vai ter. E assim a gente pode associar para qualquer outro exemplo. Então, são grandezas diretamente proporcional. De certa forma, a gente falou sobre isso, né? Situações em que a magnitude da resposta é alta porque a intensidade do estímulo é alta. Então, essa é a primeira lei do reflexo. A segunda é o seguinte, é a lei da latência. A gente já sabe que um estímulo elicia uma determinada resposta, que não é uma resposta qualquer. Mas o que é essa lei da latência? Existe um tempo entre o momento em que o estímulo se apresenta e a resposta é eliciada. Esse tempo a gente chama de latência. Então é só um termo bonito para falar sobre o tempo. Entre o momento em que o estímulo é apresentado e a resposta é eliciada, existe um tempo que a gente chama de latência. É difícil às vezes a gente perceber esse tempo, porque na maioria dos exemplos, assim que o estímulo é apresentado, a resposta é eliciada. Mas ainda assim existe um tempo, ele só é mais curto. Então a latência é o tempo entre a apresentação do estímulo e a eliciação da resposta. Fica entre. Esse tempo de latência pode ser muito pouco, pode ser pouco. Depende da situação que a gente esteja falando. Vamos pensar aqui sobre um barulho muito alto. Enquanto estímulo, eliciando uma resposta de susto. Se o barulho for muito alto, automaticamente a gente vai ter um susto. Rapidamente a gente vai apresentar essa resposta. Mas mesmo assim ainda tem um período de latência, ele só é muito curto. Mas ele existe. E o tempo de latência pode ser maior. Vamos pensar num barulho que não foi tão alto. Tem pessoas que podem ter um susto mais rápido e outras pessoas que podem ter um susto mais demorado. Demorar para apresentar o susto, na verdade. Então você percebe que teria 2 tempos de latência diferentes. A latência não é a mesma? Não. Ela não é constante, ela não é a mesma. Porque se fosse a mesma, nós reagiríamos aos estímulos da mesma forma, do mesmo jeito. E a gente não reage. Então, esse exemplo do ruído se encaixa justamente nisso. O mesmo som, uma pessoa pode demorar a ter susto e outra pessoa pode ter um susto mais rápido. Ou seja, a latência em uma situação pode ser maior e na outra pode ser menor. Então, tem essa diferença. Por isso que a latência nunca é um valor constante. Nessa situação desse estímulo com essa resposta, o tempo de latência é esse para todas as pessoas. Não necessariamente. É óbvio que o tempo de latência vai depender da intensidade do estímulo. Quanto maior a intensidade do estímulo, menor o tempo de latência, porque
a resposta vai se apresentar mais rápido. Então, aqui já é uma grandeza inversamente proporcional, se a gente fosse comparar. Quanto maior a intensidade do estímulo, menor o tempo de latência. Então, latência é só esse tempo, né? Apresenta o estímulo, ele se a resposta, o tempo entre esse momento em que a resposta é iniciada, a gente chama de latência. A terceira lei é a lei do limiar, que também é simples a gente compreender. Traz a seguinte questão. Existe uma quantidade mínima de estímulo que precisa ser apresentado para que a resposta seja iniciada. Então, eu não estou dizendo aqui que um estímulo incondicionado que tenha capacidade de iniciar uma determinada resposta não vai iniciar. Eu estou falando que ele precisa de uma quantidade mínima para ser apresentado. Então, por exemplo, a qualquer temperatura a gente apresenta sudorese? Não. Precisa de uma temperatura mínima que seja apresentada para que a sudorese aconteça. Então, eu não estou dizendo que temperatura não inicia a sudorese, eu estou dizendo que precisa de uma temperatura mínima para que a resposta seja iniciada. E várias outras situações também a gente poderia ter essa mesma relação, ruído. Eu preciso de uma quantidade mínima de som para que esse estímulo do som possa iniciar a resposta de susto. Então, a lei do limiar vem justamente falar sobre uma quantidade mínima de estímulo que precisa ser apresentado para que a resposta seja iniciada. Que quantidade é essa? Depende. Para algumas pessoas, pode ser uma quantidade menor de estímulo de ruído, por exemplo, a pessoa já tem um susto. Para outras pessoas, pode ser uma quantidade maior. Por mais que eu esteja falando de situações mais individuais, ou seja, uma pessoa reage de uma forma, outra pessoa reage de outra, né? Tem um tempo de latência maior, menor, tem um limiar maior, menor. Por mais que eu esteja falando dessa forma, o estímulo ainda inicia a resposta, em todos nós. Então, barulho muito alto inicia um susto. A única diferença é que o tempo de latência ou o limiar vai variar de pessoa para pessoa, de situação para situação. Mas esse limiar é justamente essa quantidade mínima de estímulo que precisa ser apresentado. Acho que ficou claro essas três leis do reflexo. A gente já pode passar para um outro tópico específico, que é em relação aos efeitos de iniciações sucessivas de respostas. É um monte de palavra bonita para falar o seguinte: o que acontece se a gente apresentar continuadamente um estímulo e a resposta foi iniciada? Será que não vai ter nenhum efeito? É justamente desses efeitos que a gente vai falar. Tem duas possibilidades, a habituação e potenciação. Essas são as duas possibilidades quando se é apresentado, se é iniciado consecutivamente respostas, ou seja, apresenta o estímulo e vem a resposta. A habituação e potenciação. A primeira habituação diz o seguinte, vou falar bem no senso comum no início, é a gente se acostumar com essa iniciação, com a presença desse estímulo e a apresentação da resposta. A gente se acostuma, a gente se habitua, por isso que o termo é habituação. Então, vamos pensar no barulho do ventilador. Você nunca dormiu com um ventilador específico e ele tem um barulho muito alto ou muito chato. Um barulho muito alto. Então, a intensidade desse estímulo é alta e te inicia uma resposta de incômodo, você fica desconfortável. Na primeira noite, tem muito desconforto. E na segunda e na terceira, até que você vai se habituando e depois aquele barulho nem te incomoda mais tanto, né? Não é que ele deixou de existir, o estímulo não deixa de existir, mas ele não incomoda mais tanto, a intensidade do estímulo passa a diminuir. Então, na habituação, a intensidade do estímulo vai diminuindo, porque eu já estou me acostumando e me habituando. Se a gente fosse tratar de termos mais técnicos, a gente associa a habituação à dessensibilização. Dessensibilização é justamente esse movimento de diminuir a sensibilização, por isso que é dessensibilização. Vamos pensar na sensibilização como essa reação ao estímulo. No caso do ruído do ventilador, a gente tem no início uma sensibilização alta, a gente começa a ficar desconfortável com a presença desse estímulo. Mas como vai acontecendo a habituação, vai ocorrendo um processo de dessensibilização. Então a gente vai se acostumando com aquele estímulo e ele já não vai ser mais tão incômodo assim. Então vai acontecer o processo de dessensibilização. Então sempre a gente associa a habituação com dessensibilização, porque a gente vai se acostumando com a presença do estímulo e a intensidade dele vai diminuindo. Então vai acontecendo o processo de dessensibilização. Quando eu digo se acostumar, é justamente isso, é a dessensibilização. Ele já não tem mais a intensidade que tinha antes. Ok?
ter mais intensidade é o seguinte, não é que o barulho diminuiu, é que ele não me causa mais tanto conforto, desconforto, aliás, né? Então, é basicamente isso. A potenciação é quando acontece o contrário. Mesmo apresentando várias vezes o mesmo estímulo e a mesma resposta sendo eliciada, acontece a sensibilização. Eu começo a ficar cada vez mais sensível àquele estímulo que é apresentado. Pode ser uma sensibilidade representada como um incômodo, por exemplo. Imagine uma gota de água caindo na testa de uma pessoa. E aí, essa gota de água é o estímulo e a resposta, vamos dizer que é um desconforto. Quanto mais isso acontece, mais desconfortável a gente vai ficar ou mais confortável? A primeira opção. Então, quanto mais esse estímulo vai sendo apresentado e respostas vão sendo sucessivamente eliciadas, mais vai acontecer o processo de sensibilização, mais eu vou ficar incomodada. Então, nesse caso, vai ocorrer a sensibilização. E no primeiro, que eu falei da habituação, vai ocorrer a dessensibilização. Então, a gente tem que associar os seguintes termos: dessensibilização à habituação e sensibilização à potenciação. Então, potenciação e habituação são essas duas possibilidades de efeitos que podem surgir a partir de eliciações sucessivas de respostas. Bom, e aí, uma última questão que a gente poderia trazer é a relação entre as emoções e os reflexos. Porque às vezes a gente tem a ideia de que as emoções, elas são oriundas nas nossas relações sociais, no nosso desenvolvimento, e também acontece isso, né? Muitas das nossas emoções, elas são desenvolvidas, são aprendidas conforme as nossas relações, mas algumas a gente já nasce com elas. Então a gente pode relacionar sim algumas respostas que são reflexos. Aliás, algumas emoções que são reflexos. A gente já nasce com ela. Vamos pensar o medo. Claro que o medo não é só natural em termos de eu nasço. Eu já nasci com essa resposta emocional. Às vezes o medo tem outras características, está relacionado com outros processos que a gente não vem ao caso para não confundir. Mas, de certa forma, em todas as espécies de animais, existe aquele medo diante de uma ameaça. Tem a ver com sobrevivência, tem a ver com adaptação. Então, o medo seria um exemplo de resposta emocional que tem a ver com o reflexo, que a gente já nasce com ela, que nos prepara para se adaptar. E eu acho que a gente também tem que desmistificar até mesmo aquela ideia de que as emoções não nos ajudam não só a sobreviver, mas a lidar melhor, a se relacionar, a socializar, porque às vezes existe uma concepção antagônica entre razão e emoção, e que a razão nos leva a uma melhor adaptação ao ambiente, ao melhor relacionamento interpessoal, social, e a emoção não, sendo que ambos, a razão ou a emoção, vamos trazer em termos simples assim, nos ajuda nesse processo de desenvolvimento, de um modo geral. E assim, só um parêntese, que esses termos que a gente trouxe, esses conceitos, também eu posso trazer em outros vídeos, eles parecem ser muito específicos, às vezes objetivos demais, mas esses termos são importantes e eles se aplicam à nossa vida de um modo geral. Por mais que às vezes a gente traga exemplos muito de temperatura, de ambiente, exemplos muito ligados à biologia ou algo do tipo, eles se aplicam muito à nossa vida. Eles são conceitos básicos da análise do comportamento. E a análise do comportamento tem uma visão sobre o homem, né, sobre as relações. Então, como a análise do comportamento está em todo lugar, em todas as instituições, e pode se aplicar em todos os contextos, esses conceitos básicos, aqui nessa disciplina, a gente às vezes vê um pouco distante do relacionamento, da compreensão do ser humano, mas eles são fundamentais. E qualquer dúvida, vocês podem